Olá, amigos do canal, eu sou o Flávio do canal Viajaré e junto com a Flávia estamos conhecendo a América. Vem conosco, hoje contaremos mais uma história de um lugar incrível, Farol de São Roque. Você sabe onde é? Quem foi São Roque? Por que esse nome? Quem encontrou esse local? Histórias incríveis serão contadas neste vídeo. Vem conosco, assista até o final, se inscreva, compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar um joinha. Vamos lá então, amigos, vamos conhecer um pouquinho do Cabo de São Roque. Tem sua localização em Maxaranguape, no litoral norte potiguar. É um município relativamente pequeno. Em meados do ano de 2010, ele contava com uma população de aproximadamente 11 mil habitantes. Isso de acordo com o IBGE. Apesar do seu tamanho, anda fazendo muito barulho, juntamente com o município de São Miguel e a sua Praia do Marco. Além de touros, isso por causa das reivindicações acerca de ser o primeiro local onde as frotas portuguesas de Pedro Álvares Cabral teriam aportado no ano de 1500. Vejam bem, as histórias são muito lindas nesse local. Eu tenho certeza que vocês que estão escutando esse vídeo, assistindo, vocês vão adorar. Permaneça no canal porque tem muita história linda para ser contada. Os cabos ou pontas, eles são acidentes geográficos em que uma massa de terra se estende pelo Oceano Atlântico. O de São Roque está localizado a 51 quilômetros ao norte da cidade de Natal e disputa com a Ponta dos Seixas, isso na Paraíba, o título de ponto geográfico mais próximo ao continente africano. E sobre isso tem histórias incríveis, porque o Exército Brasileiro fez um estudo para decidir qual dos dois é o mais próximo da África. A natureza em torno do cabo e da região é composta de dunas, vegetação litorânea e falésias. Um lugar propício para aproveitar a paisagem e esquecer dos problemas do cotidiano. Mas aqui a gente quer saber sobre história, né? Então, continuamos. Quando nos debruçamos sobre o Cabo de São Roque, nesse contexto que costumamos classificar como transição da Idade Média à modernidade, um nome surge: Américo Vespúcio, ou Amérigo Vespúcio, como também era chamado, navegador e escritor e cartógrafo, nascido em Florença, participou de 3 viagens à América, terras essas que foi o primeiro a chamar de Novo Mundo, compreendendo que a mesma tinha proporções continentais de natureza e populações exóticas exuberantes, desbancando as ideias de Cristóvão Colombo, que acreditava ter descoberto apenas algumas ilhas. No ano de 1501, mais especificamente no mês de maio, sob serviços do então rei Dom Manuel I de Portugal, Vespúcio, junto com André Gonçalves, partiu de Lisboa em 3 naus, com o objetivo de investigar os potenciais econômicos da costa brasileira. Vespúcio, especificamente, deveria, nesta sua terceira viagem, agora sobre a tutela portuguesa e não mais espanhola, porque as outras 2 ele viajou com a bandeira da Espanha, e essa ele está viajando sob a bandeira portuguesa. A ideia era de construir um mapa da parte sul do continente, que pertenciam ou que pertenceriam a Portugal segundo o Tratado de Tordesilhas. No mês de agosto do mesmo ano, terra firme foi avistada.
As 3 naus que chegaram à costa brasileira no dia 7 de agosto de 1501, ancorando os navios diante do lugar hoje chamado Arraial do Marco, situado no vértice da costa do estado do Rio Grande do Norte, distante do Cabo de São Roque cerca de 45 milhas, traduzindo para quilômetro, para que a gente possa entender, são 72 quilômetros aproximadamente, segundo está descrito nos seus diários. A expedição de mapeamento da costa então começa, isso de fato, a partir do Cabo de São Roque, e que a gente está mostrando as imagens para vocês. Isso também foi no dia 17 de agosto de 1501. Vespúcio e André Gonçalves, eles se dirigem para o sul do continente acompanhando o litoral até a Patagônia, registrando cada um dos acidentes geográficos e transformando a geografia de todo o mundo. Em outras palavras, é no Cabo de São Roque que nasce o Novo Mundo. Isto é, a partir dele que Vespúcio vai perceber que o Brasil seria outro continente, ainda não conhecido, e não uma extensão das Índias como imaginava Colombo. Foi nas Bahamas, não sabemos em qual ilha precisamente, que a América foi descoberta, mas é no Cabo de São Roque que vocês estão vendo as imagens que ela de fato nasce. Vespúcio é o primeiro a entender que se trata de um continente, enviando cartas ao rei português que transformaram para sempre a história da humanidade. As impressões dele acerca das terras brasileiras denunciam muito mais sua cultura e religiosidade do que as formas do relevo que avistaram. Aos olhos de Américo Vespúcio, a perspectiva do novo continente ela estava subjetivamente ligada ao centro de tudo. A Europa naquela época era o centro das atenções e as suas devoções e piedades. Basta observar o modo com que fora batizado o nome de diversos locais que passaram a explorar. Temos o Cabo de São Roque, que a gente está mostrando para vocês, que é batizado em 16 de agosto de 1501. O Cabo de Santo Agostinho, a 28 do mesmo mês. O Rio São Francisco, a 4 de outubro. A Baía de Todos os Santos, a 1º de novembro. O Cabo de São Tomé, no dia 21 de dezembro. O Rio de Janeiro, em 1 de janeiro de 1502, Angra dos Reis, em 6 de janeiro, São Sebastião, 20 do mesmo mês, São Vicente, no dia 22 de janeiro, e por fim Cananéia, o último ponto da costa estabelecido por Vespúcio. Eles expressavam bem mais que uma simples descrição dos pontos geográficos. Vemos que a partir daí o olhar de dominação sobre as terras, onde o simples fato de renomear implicava em uma complexa relação de controle do território. Não importava os nomes que os nativos davam a esse espaço. A colonização começa a partir dos nomes cristãos que são impostos a esta terra. A fé cristã e a sua cruz ligam-se no Novo Mundo às batalhas, aos entraves e remodelamento da cultura nativa, justificando os mais diversos sistemas, formas de dominação e exploração. Você, amigo do canal, que está escutando essa história, eu tenho certeza que você está gostando, porque é muito legal, a história do Brasil é muito legal. Desses lugares que a gente se referiu agora, só o último a gente ainda não conhece, todos os outros a gente já passeou e a gente já contou a história. Inclusive sobre Américo Vespúcio no Rio de Janeiro tem um marco muito joia,
E a gente acabou contando a história de Américo Vespucci e convidamos vocês a assistirem esse vídeo. Vocês podem encontrar na playlist Rio de Janeiro. O nome do vídeo é Marco do Américo Vespúcio. Isso na Praia dos Anjos, no Rio de Janeiro. Mas eu considero também como de importância vocês saberem que Américo Vespúcio, ele era italiano e ele serviu a coroa espanhola e depois a coroa portuguesa. Nessa contação da história a gente está falando o momento dele junto à coroa portuguesa. Outra relação importante com o nome de Vespúcio é que pessoas que acompanhavam ele sugeriram que essa terra fosse chamada de América em homenagem, Terra de Américo, ou América, como é chamada até hoje. Nesse mesmo período do nosso passeio, estava um alvoroço na cidade porque foi encontrado um avião a 1 quilômetro da costa, bem nesse pontal. Esse avião é esse modelo que está em cima, que a gente acabou tirando umas fotos da internet para mostrar. É claro que o avião está submerso e está destruído. Tem 80 anos que ele está embaixo da água. Impressiona porque é um avião americano e que fazia o resguardo, a guarita, como eles falavam antigamente, do Brasil na Segunda Guerra Mundial, já que parte do litoral brasileiro foi guarnecido pelo exército americano. Esse avião é um avião Catalina que caiu no dia 13 de junho de 1942. Isso na altura da praia de Maracajaú, que a gente está mostrando para vocês. O destino final desse avião era a base aérea de Parnamirim, e que também temos vídeos no YouTube mostrando para vocês e contando a história da cidade de Parnamirim. Lá era o local onde os americanos estavam instalados. Contando um pouquinho mais a história desse avião, a estrutura dele era um bimotor, era um Catalina do Esquadrão 83 da Marinha dos Estados Unidos, e foram 7 marinheiros que morreram nesse acidente. Amigos do canal, gostaria que você soubesse quem foi São Roque. É importante, já que foi dado nome a esse local e essa estrutura inteira aí, a esse ponto principalmente, com o nome deste santo. São Roque, ele nasceu no ano de 1295, provavelmente em Montpellier, na França. Quando ele nasceu, todos ficaram bastante surpresos, isso por causa de uma marca em seu peito, uma cruz vermelha. Ele vinha de uma família nobre, distinta e muito rica. Seu nascimento foi uma grande bênção de Deus. Foi fruto do resultado de muita oração, isso da sua mãe, que se chamava Libéria, que era também muito devota de Nossa Senhora, e que também tinha idade avançada e já não podia mais ter filhos. Roque, ele ficou órfão dos pais quando tinha entre 15 e 20 anos e herdou uma grande fortuna. Porém, como cristão convicto e educado por sua mãe, Roque desejava viver na pobreza, em imitação a Cristo. Por isso ele quis repartir todos os seus bens entre os pobres. E ia fazer isso em segredo, como disse Jesus. Mas a pouca idade, porém, não permitiu que ele se dispusesse os seus bens. Então ele confiou tudo a um tio. Depois partiu sem nada para a cidade de Roma. Foi mendigando ao longo do caminho. São Roque, ele viveu por 3 anos na cidade de Roma. Passava muito tempo em oração, isso na tumba dos apóstolos. Lá ele contraiu a praga. E para não ocupar mais um leito no hospital, arrumou um lugar na floresta para esperar a morte. Pela graça de Deus, ele viu nascer ali, bem perto da cabana onde ele vivia, uma pequena fonte de água límpida e cristalina. Ao beber e se lavar nas águas, ele sentia grande alívio em suas feridas. Outro fato interessante foi que um cachorro o encontrou e começou a levar pão para São Roque. O dono do cão, notando a regularidade com que o animal fazia isso, seguiu e encontrou o Santo Roque. Ficou curado da doença e conseguiu a conversão do benfeitor. Então,
Ele ficou um tempo em Piacenza e curava os doentes de lá. Chegando à Toscana, em Água Pendente, na Itália, viu a grande mortalidade causada pela peste. Então ele pediu permissão ao administrador do hospital para assistir os doentes. Logo que Roque se pôs entre os enfermos, cessou a epidemia em toda a cidade. O mesmo aconteceu em Cesena e em outras localidades. Ele curou muitos, fazendo apenas o sinal da cruz. Dizia-se que a peste fugia de Roque. Ao retornar a Montpellier, sua terra natal, não o reconheceram e ele acabou preso. Pensavam que ele era um espião disfarçado de peregrino, pois havia uma guerra civil lá. Ele ficou na prisão por 5 anos e no dia 16 de agosto de 1327 foi encontrado morto em sua cela. E então realizou seu primeiro milagre depois de morto. O carcereiro, que era manco desde o nascimento, ficou curado ao tocar o corpo de São Roque com o pé para ver se ele estava vivo ou morto. Foi nesse momento que tiraram a roupa dele para sepultar e ele foi reconhecido pela marca da cruz que ele tinha no peito. Amigos do canal, mais um vídeo de contação de história e de passeios mostrando lugares incríveis para você estar chegando ao fim. Não posso deixar de terminar o vídeo sem fazer os agradecimentos a essas pessoas especiais que têm deixado para nós um comentário no YouTube. Francisco Gonçalves da Silva, Admiradores da Natureza, Canal Quitéria Ferreira, Fábio Lester Alves, Nilma Almeida, a Ana Paula Vieira, Maximiano Silva 90, Lucilênio Campos, Paulo Luiz Mascarenhas, Wesley Rodrigues. E não esqueçam, todo sábado vídeo novo contando histórias e mostrando os lugares lindos do nosso Brasil. Vem conosco, siga a nossa viagem. Eu sou o Flávio do canal Viajaré e junto com a Flávia estamos conhecendo a América.